É isso É aí. isso aí. Tudo bom? Bom, Como é que estamos aí, como Alan? é que estamos aí, Alan? Tranquilo, já estamos no ar? Já estamos no ar. Já estamos no ar. Maravilha. Já temos já Temos 17 já pessoas 17 chegando pessoas aqui. chegando Deixa eu aqui. tirar o som Deixa eu tirar o aqui. som aqui. Você tem fone Você de ouvido, tem fone Alan? de ouvido, Alan? Tenho, Tem como Tem conectar como aí? conectar aí? claro. Aí a gente Aí a gente fica sem eco. fica sem eco. Muito bem. Agora vai dar certo. Pronto. E meu garoto. Eu e o William Bonner. Sempre tem, né? Bom, a gente resolveu tirar esse tempinho agora à tarde aqui para a gente conversar um pouquinho com o pessoal, né? Eu e o Alan, a gente tem conversado já há alguns dias, falando um pouco sobre esse momento aqui e de que modo a gente pode ajudar as pessoas a ter uma gestão emocional nesse tempo de crise, né? E a gente tem visto aí que tem bastante gente sofrendo, mesmo quem já fazia home office, né? Tá sofrendo bastante e quem não fazia home office está numa condição absurdamente diferente daquilo que estava acostumado, muda ambiente, muda a forma de você fazer a gestão do seu tempo, muda o relacionamento com as pessoas, então acaba mudando muita coisa, né? Eu mesmo estou no meu escritorinho aqui em casa e estou isolado de todo mundo, mas de vez em quando uma porta abre, alguém chama e aí você tem uma quebra de rotina que não é normal, né? Com Alan, como é que você certeza. está aí? Boa tarde, vamos nessa? Eu tô beleza, só que se alguma porta abrir e alguém passar, você me avisa que eu saio correndo, porque aqui não tem ninguém. Se foi alguma coisa aqui, você fala que eu fui. Alô, abriu uma porta, sai correndo. Você sempre vê sozinho aí, né, Alan? Alan tem essa questão aí de estar sozinho em casa. Mas vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho, Alan. Acho que uma das coisas que mais pega para as pessoas atualmente é entender como é que eu lido com as emoções nesse momento todo aqui, né? Então, quando a gente fala de fazer gestão emocional em momentos de crise, né? Eu acho que é o que mais pega para as pessoas, porque eu estou afastado da minha rotina, que muita gente tinha aquela coisa do ir almoçar com os amigos, do dar uma voltinha na hora do almoço, do circular, do sair do trabalho, ir para academia, tal. Então tinha uma rotina que está diferente agora e que tende a pegar muito as pessoas, né? Como é que você vê essa questão aí da gestão emocional nesse momento da crise aqui, Alan? Como é que você tem sentido isso? O que você tem ouvido e falado por aí? Eu acho que a gente precisava dar um passo atrás antes, Vitor, primeiro, que é de se questionar o que é crise. Perfeito. Antes de começar a pensar em de que forma ela me afeta e como eu posso lidar com isso, o que é isso? Né? Então, acho que a gente, às vezes, se confunde ao pensar... Por exemplo, desde que eu sou criança, eu ouço falar que o Brasil estava passando por uma crise. Mas, meu Deus do céu, se a crise não passa nunca, ela não é mais uma crise. Ela é uma nova realidade. É um novo patamar. Né? Acho que a gente conversou sobre isso, eu fiz um desenho para você, né? Então, rápido. Crise tem um pico. Uhum. Crise tem um pico. Então ela alcança um pico e depois ela desce. Sim. Né? Mas no momento em que a crise não passa, é porque ela criou um novo patamar. Criou uma nova E aí realidade. uma nova realidade. Um novo patamar é uma transformação da realidade. Não é mais uma crise, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito claro aquilo que vai passar e vai voltar a ser como era antes, e aquilo que está sendo transformado nesse momento e que talvez
mude o jeito da gente lidar com as coisas. Sim. Eu tenho percebido justamente essa questão, né? O que a gente vai tirar de legado disso, né? O que não muda mais, o que não volta mais para o modelo anterior, né? Tenho conversado com bastante pessoas aqui, inclusive um grande amigo meu aqui, Nova Realidade, né? Ele tinha uma rotina de segunda a sexta-feira estar na fábrica e 2 dias por semana ele tinha liberdade para poder fazer home office, já vista que ele tinha muita reunião nesses 2 dias aí, são dias chave para ele. E ele falou para mim, meu, eu comecei a perceber o seguinte, que eu, na verdade, uma manhã, que é a manhã da segunda-feira, se eu não me engano, e outros 2 dias, acho que terça e quarta-feira, se eu não me engano, ele não precisa estar na fábrica. E, de verdade, isso para a própria companhia é uma economia gigantesca, porque eu não preciso mais ter um espaço tão grande para abrigar as pessoas, né? E aí eu tenho uma mudança. Possivelmente, a hora que as coisas se reativarem, ele não vai mais cumprir essa jornada de 5 dias por semana, né? De 9 às 18 lá na fábrica. Isso é uma nova realidade. É dessa forma que você está percebendo que as coisas caminham, Alan, quando a gente diferencia crise de nova realidade? Esse é um ótimo exemplo, porque veja bem, se o cara vai para casa nesse período de crise, uma pandemia mundial, é uma crise. O que eu estou dizendo que é um novo patamar é como as coisas se transformam e como a gente vai lidar com isso a partir de agora. Então, uma coisa é certa, a pessoa vai para casa, fica em home office, e se ela atingir os mesmos resultados ou melhores que antes, não tem justificativa que a mantenha num posto fixo de trabalho, gerando custo de deslocamento. A gente vive numa metrópole gigantesca em que muito tempo se gasta com trânsito e deslocamento, e tem tudo isso um custo de qualidade de vida, um custo financeiro, um custo de tudo, um custo de econômico, financeiro, um impacto econômico. Então, tudo isso eu acredito que sejam possíveis transformações. Possíveis não, é mais que possíveis, elas são inevitáveis transformações que vão acontecer com esse novo arranjo de trabalho, fruto dessa crise. Há uma crise? Há. A situação, acredito eu, né, aqui ninguém é futurologista, ninguém é virologista, ninguém vai especular a realidade. E ninguém vai apontar a resposta, também ninguém é super-herói. Mas acreditamos que o pico, o auge vai passar, mas algumas sequelas, né, não necessariamente negativas, mas algumas sequelas vão causar uma transformação na nossa maneira de trabalhar. Sim, e eu acho que essa percepção do que muda, né, desse processo de transformação é que a gente tem que ter clareza, né, até para que a gente se prepare, porque naturalmente um momento de retorno ele vai também gerar uma condição de repensar toda a estrutura que a gente tinha, né? Não é simplesmente, voltei para o meu ambiente de trabalho e está tudo certo e vamos que vamos, né? Eu preciso repensar alguns modelos, né? Inclusive por questões que você colocou. Será que eu preciso estar todo dia lá? Será que a gente precisa se deslocar tanto quanto a gente se desloca hoje? É a realidade do meu negócio? Não é a realidade do meu negócio? Como é que eu negocio isso internamente? Aqui e com a companhia, né? Porque eu acho que tem também uma parte de percepção dessa nova transformação, dessa nova realidade, né? Sem dúvida. E eu acho que essa percepção da nova realidade é que gera uma outra condição aqui de... Então, quando a gente fala de crise, nós estamos falando de um momento que tem um pico, que é uma categoria, é uma característica atípica daquilo que a gente está vivendo, e aí gera uma transformação de comportamento, gera uma transformação de ações, que fazem com que a gente tenha que mudar esses comportamentos. Porque crise... Desculpa, te cortei. Não. Do outro lado, a transformação da realidade significa que eu não tenho mais esse pico, ou seja, eu passei por um processo de mudança, eu passei pela negação, passei pela confusão de todo o momento da mudança, e aí eu chego numa condição estável onde eu tenho uma outra realidade, não é mais a mesma. Porque crise é assim, a crise nada mais é do que um pico de transformação que transcende a nossa capacidade de lidar com todos os fatores. Porque se eu tenho condição de lidar com os fatores,
né? Eu poderia ter previsto isso, e a gente fala isso na Rise bastante, nos cursos de gestão do tempo. Eu vou me preparar sempre antes e investir tempo naquilo que é preparação, observação das variáveis e tal. Então, está surgindo uma onda no mercado, eu estou preparado para lidar com ela. Aquilo que é uma crise, não, simplesmente para alguns derrubam negócios, para outros é uma marola. Tudo bem. A questão é, se um caso como esse, que é um caso de saúde pública, uma pandemia mundial, não há como prever isso em nenhum tipo de ferramenta de gestão do tempo, e nenhuma, não havia nada que a gente pudesse, eu estou falando de pessoas comuns, né, trabalhadores comuns, que nós pudéssemos fazer para prever essa condição. Então, sim, tudo bem, transcende. Mesmo assim, aparece. E aí sim, eu tenho duas formas de encarar isso. Ou eu encaro isso como uma ansiedade, uma angústia profunda, e vou me abater, e vou me deixar me abalar, ou eu vou procurar uma oportunidade aqui no meio dessa questão toda. Perfeito. Eu acho que tem coisas que, para a gente observar nessa estrutura aqui, tem muito a ver com essa coisa de momento aqui, né? Que a Vitória colocou aqui, ó, né? Apesar de ser um período de crise, o home office está se tornando algo que pode trazer qualidade de vida, né, para as pessoas, e é uma realidade mundial. E esses tempos eu ouvi uma fala dizendo o seguinte, né? A gente precisou de uma pandemia para executar algo que já era uma condição que no momento foi crise e depois transformação de realidade, que é a transformação digital, né? Alguém falou aqui, ó, não só o home office, como também o EAD, sim, de maneira geral. Então a gente olhar para esse processo de educação, para toda essa estrutura que está surgindo aí, como algo que a gente já vinha num processo de mudança, ou seja, a gente já tinha uma transformação de realidade, mas agora a coisa ganha punch, agora a coisa ganha impacto para mudar realmente e fazer com que a gente valorize cada vez mais esse tipo de ação. E aí entra a medida de sucesso, né? As pessoas olharem para isso. Pô, peraí. Antes, medida de sucesso era fazer home office, estar mais perto da família, ter mais tempo para si e tal. E agora, com essa condição que nós estamos vivendo aqui, com esse momento que nós estamos vivendo, a gente está experimentando isso. Óbvio, não é uma coisa que nós escolhemos, né? A gente acabou vindo para cá por uma necessidade. Mas como é que a gente faz para olhar para isso, né? Como é que a gente faz para perceber que isso é uma parte do processo de mudança, né? Pois é, e aí é onde a gente se conecta com a sua abertura inicial, né? Que você tinha falado da questão da questão do aspecto emocional. Sim. Porque, de uma forma geral, a crise nos afeta de duas formas. Um aspecto interno, o que eu penso e o que eu sinto, e a outra no aspecto externo, o que eu falo e o que eu faço. Então, onde entra a questão, o impacto da inteligência emocional? Eu não sei se todo mundo é familiarizado com o conceito de inteligência emocional, se vale a pena a gente falar sobre isso. Você pode até trazer, Alan, não tem problema não. Segundo Daniel Goleman, né, isso não é um conceito meu e nem tão novo assim, a questão da inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com as emoções que surgem espontaneamente e instintivamente. Nós temos instintos, esses instintos são emoções básicas e primordiais. Quem assistiu lá Divertidamente lembra muito bem dos personagens, né? Da nojinho, da tristeza, da alegria, não é? Da raiva, do medo. Então, essas emoções básicas são instintivas, são atávicas, e elas são responsáveis pela nossa existência, e elas são extremamente positivas. Né? A gente olhando os personagens fala, mas só tem um personagem positivo que é a alegria. Não, todas as emoções têm um papel que nos manteve vivo ao longo da nossa história, da nossa existência como seres viventes, como vivos, como animais. Então, todos são positivos. O medo é extremamente positivo, porque ele nos move em direção à segurança, a fazer alguma coisa para nos proteger, e proteger a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam e nos cercam.
A tristeza é sinal que alguma coisa está incomodando, está atrapalhando e que a gente precisa tomar alguma atividade ou alguma atitude em relação a isso. Então, todas essas emoções básicas, elas têm uma finalidade, elas têm uma função. Muito bem. Existe como controlar as emoções? Não, não existe. Uma emoção básica, ela tem um pico químico, ela libera substância química no teu corpo, no caso, por exemplo, do medo, adrenalina, que vai te possibilitar, o sangue circula nos membros inferiores, é uma reação para fugir ou atacar, né? Então, se for um ataque, circula nos membros superiores, você ataca. Se for fuga, circula nos membros inferiores, é melhor fugir. Mas é instintivo, e ela está ali para preservar a sua vida. Eu tenho como lidar com um susto? Eu tenho como lidar com medo? Não, ele existe. Mas o impulso inicial, ele dura no máximo 12 segundos. Esse é o tempo que dura uma emoção, né? Basicamente. O que acontece? Mas Alan, você está brincando comigo. Eu fico com raiva daquela pessoa pro resto da vida. Eu fico ali, eu quero matá-la o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, até o próximo Natal. Querendo matar a pessoa. Mas é porque aí a gente usa a nossa liberdade de escolha para continuar alimentando aquela nossa emoção inicial. A tristeza, idem, ela nos mostra que a gente precisa mudar alguma coisa que provavelmente não está tão bem assim. Então, ok, mas uma vez que eu senti a emoção inicial e eu não tenho como controlar isso, eu tenho como controlar o feedback. E aí onde o meu pensamento começa a retroalimentar aquela emoção. Aí daqui a pouco eu penso na pessoa, e aí eu procuro um motivo para justificar minha raiva, aí eu lembro de uma situação, aí eu sinto de novo aquela raiva, e aquilo vai... E isso é o que a gente pode controlar com a inteligência emocional, com a nossa liberdade de escolha e a nossa capacidade de selecionar onde olhar e onde não olhar. É fácil? Não, não é não. Eu acho que tem uma coisa aí que a gente também não foi educado para isso e eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de entregar, né, para quem está assistindo a gente agora aqui, que tem a ver com essa coisa da inteligência emocional. O aspecto da gente conhecer as nossas emoções, né? Porque a gente não sabe qual a diferença entre, por exemplo, angústia e ansiedade, entre tristeza e raiva, e depressão. Né? Então ter clareza do que você está sentindo. Acho que quando você nomeia, quando você dá nome para uma coisa, aquilo se torna real, você consegue perceber a dimensão daquilo, né? Então, a gente ter clareza também do que a gente está sentindo, né? Acho que a primeira etapa para a gente conseguir lidar com essa estrutura que você falou dos 12 segundos, do não ficar em loop em cima disso, como é que é o nome disso daqui que eu estou sentindo agora, né? Como é que é o nome desse elemento aqui? A partir daqui, eu consigo entender, peraí, se é algo conhecido, eu já sei como lidar, eu já senti isso outras vezes. Então, mesmo que o nome seja um nome particular, é aquela coisa do, tô com um negócio aqui no estômago, né? É um nome particular para aquilo, mas é algo que, se você já conhece, você tem condições de buscar na memória qual o que está relacionado com isso e buscar uma forma de controlar esse movimento de loop que você trouxe aqui, né? Mas o problema é que, como a gente rotula tudo, então a gente rotula os sentimentos e normalmente com rótulos não muito agradáveis. Emoções muito fortes costumam desestabilizar, tirar a gente do equilíbrio. Então, como é que a gente lida com isso? E a outra é assim, achar que o medo é ruim, que a raiva é ruim, que a tristeza é ruim, que o nojo é ruim. Não, eles não são ruins, eles são naturais, graças a Deus são naturais. Então, essa capacidade de a gente reconhecer os sentimentos e as emoções, né, é um primeiro passo e passo fundamental. E aí eu costumo dizer o seguinte, que para gente que está vivendo esse momento aqui de confinamento e tal, aí é que eu acho que vem, no meu entendimento, na minha concepção, a inteligência emocional é você saber usar estrategicamente as emoções, né? Então, é a hora de você começar a entender, e o Daniel aqui colocou uma coisa bastante interessante, que é a coisa do mindfulness, né? Então, da mente presente, né?
do você startar estrategicamente uma emoção, você se programar para gerar determinada sensação, determinada emoção. Por exemplo, o que te traz, o que te dá bem-estar, né? Como é que você faz para você sentir bem-estar? Então, se você tiver um ritual para isso, naturalmente você vai startar essa emoção, gerar essa condição para que você consiga estrategicamente entrar, né, nesse ponto. Eu vou dar um exemplo simples que eu tenho feito bastante, né? Eu tenho parado de assistir notícias que não me fazem bem, tá? Porque uma das coisas que mais pega para mim hoje em dia é o seguinte, eu penso assim, bom, já estamos em casa, ok. Como é que agora a gente pode fazer para continuar tendo condições financeiras de manter as pessoas em casa, nossos funcionários, e manter os negócios girando? Então eu penso, se eu ficar olhando coisas que estão... Não é você se desligar do mundo e não saber o que está acontecendo, mas eu preciso entender que existem oportunidades aqui dentro. Né? Existem oportunidades nessa situação toda que nós estamos vivendo. Então, para onde que eu devo olhar e o que eu vou fazer estrategicamente para buscar isso? Eu estou procurando, por exemplo, boas notícias, coisas que dizem que a gente está avançando, coisas que demonstram que existe oportunidades de negócio, de trabalho no meio de toda essa paralisação. Ou seja, a gente ter um espaço de criação aqui para que a gente possa construir algo novo emocionalmente que possa gerar esse tipo de resultado, né? Eu tenho ouvido bastante isso dentro de cliente, que as pessoas agora estão saindo um pouco daquela fase de confusão, estão começando a se organizar e a motivação está caindo. A tendência motivacional é para baixo agora. E aí a ideia é agora que vem o momento de você buscar um gatilho, de você buscar uma mudança para estrategicamente conseguir acionar emoções que são positivas para você, né? Mesmo que o medo exista, mesmo que a ansiedade exista. A Cris colocou aqui, né? Ela falou, esse é o momento de muitas emoções. Esse é um problema, e a gente volta para o passo de reconhecer os sentimentos. São tantas emoções ao mesmo tempo que mal dá tempo de reconhecer, e outra que elas não são puras, né? Vem tristeza com raiva, vem raiva com medo, vem medo com... Então elas vêm todas misturadas, e aí, assim, mesmo reconhecê-las é muito difícil. A outra questão é assim, na época das cavernas, a nossa ameaça era sempre uma ameaça de vida, mas era uma ameaça pontual. Aparecia um bicho, então eu tinha duas respostas para dar. Ou eu mato esse bicho e como, ou esse bicho me mata e come. Então, aquela história do ataque e fuga. Mas, de qualquer forma, mesmo, se eu atacasse, vencesse, eu comia o bicho, celebrava e ficava feliz e relaxa. Ou, se eu fugisse, acabei, fugi, o bicho não me pega mais, eu relaxava. Essa situação que nós estamos vivendo, ela é nova pelo seguinte, a gente não sabe quando vai relaxar. Então, assim, cada hora você está assim, uma hora é uma angústia financeira, outra hora é saúde, é a saudade das pessoas queridas, outra hora é, que vontade de sair de casa, e o confinamento. Então, as coisas estão misturadas e a gente não está tendo tempo de desarmar, não está tendo tempo de relaxar, né? E aí perguntaram aqui, como é que a gente faz para lidar com isso? Primeira coisa, tem que respirar e... ainda que eu não consiga completamente dominar o que eu sinto e o que eu penso, se eu puder pelo menos dominar o que eu falo e o que eu faço, eu já estou num ótimo caminho. Já tem meio caminho andado aí. Já estou na glória. Eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, né? O quanto eu impacto no sistema e o quanto eu sou impactado pelo sistema, né? Exatamente. O momento que a gente está vivendo é um momento ímpar, porque aquilo que você estava descrevendo do vida ou morte, né? É algo que tem somente duas ações para você fazer. O David Snowden, ele explica, né, a questão lá dos problemas, né, da resolução de problemas, que a gente tem problema simples, esse que a gente só tem uma alternativa para resolver, problema complicado, que é aquele que a gente precisa de um especialista para fazer determinada coisa. Por exemplo, sei lá, eu preciso implantar um novo software ou usar alguma outra ferramenta, tal, eu preciso de um especialista para resolver esse problema. Problema complexo, que é particularmente esse que a gente está vivendo, onde a gente tem múltiplas soluções e cada solução tem um problema
de efeito colateral, né? Então, ou eu resolvo um lado e aí eu acabo atrapalhando o outro, tal, e eu tenho que encontrar um elemento de equilíbrio aqui no meio. E os problemas caóticos, que são aqueles que você não consegue resolver. Na verdade, não existe nenhuma solução ou nenhuma resposta para aquela estrutura. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de solução, né? Um momento complexo em termos de problema, porque a gente tem que conseguir ajustar as emoções nesse meio caminho aqui, onde eu arrumo uma coisa, eu tenho certeza que outra vai desarrumar e tal. Por exemplo, a gente sempre quis ter mais contato com a família, isso sempre foi uma medida de sucesso. Agora que a gente tem esse grande contato, esse tempo, né, com a família, será que a gente não precisa do espaço de reclusão do nosso tempo sozinho? Né? Qual que é o local na sua casa que está sendo o local do seu tempo sozinho? Né? Que tipo de mecanismos você está usando para falar e para concordar com as pessoas que esse momento ele é necessário? Olha, eu preciso parar, ler um livro, assistir TV e tal, mas sozinho, porque a pessoa precisa desse espaço de tempo. Né? Há quem não precise, mas a maior parte das pessoas precisa disso, né, Alan? E até quem não precisa, está sendo obrigado a isso, porque por mais que a gente ame os entes queridos e tenha tempo para falar com eles, a gente não pode mais ter contato físico como tinha antigamente. Então, os almoços de família nos domingos, com que juntava todo mundo, a visita social aos pais e etc., aos netos com os avós, ficou uma coisa bastante complicada e eu diria que é um momento de crise que nossa geração, falando naquelas histórias de geração, né? Baby boomer, desde o pós-guerra a gente nunca viu nada igual. Então, é uma ameaça, mas é uma ameaça invisível. Peraí, mas tem ou não tem risco? Porque quando você ouve bomba, você fica. Aí você vai para debaixo da cama, você está ouvindo uma bomba. Agora, você não ouve uma bomba, meu Deus do céu. Mas qual é a grande ameaça? Enquanto eu não vejo alguém doente perto de mim, alguma coisa assim, eu fico relutando em aceitar essa realidade. É um negócio louco. E essa coisa da proximidade é um aspecto, né, também dúbio, né? Algumas pessoas estão vivendo a distância, o distanciamento, outras pessoas estão vivendo um alto nível de proximidade dentro da própria casa, né? Distante dos amigos, daquilo que é possível. Junto da família, né? Tá vivendo essa dualidade aqui. Eu diria que a receita, não existe uma única receita, mas eu tenho experimentado várias coisas que têm me ajudado em relação a isso. Uma delas é, sim, esse momento de reclusão. Então, estamos aqui na minha casa, eu e minha esposa trabalhando, e a gente tem, né, nesse nosso pequeno escritório aqui, é o nosso ponto de reclusão. Então, quando alguém está aqui dentro, alguém está trabalhando, a gente tem um filho pequeno e tem uma pessoa cuidando do filho e o outro está aqui, né? A gente está se revezando nisso. Que, aliás, é parte do momento diferente que a gente está vivendo, porque o home office antes tinha criança na escola, agora não tem, né? E há um respeito em cima disso, né? Desse espaço, desse momento, desse momento da gente estar aqui, e eu acho que isso é importante. Então, receitas, assim, coisas que têm me ajudado bastante, tá? Eu, por exemplo, tenho olhado muito conteúdo no YouTube, coisas para aprender e coisas para desopilar. Então, assim, esses dias eu estava vendo como é que o cara fez a restauração de um carro, eu adoro carro. Então, como é que o cara fez isso? Por quê? Porque isso é o meu momento de desopilar, é o meu momento de sair dessa estrutura da tensão aqui. Tenho lido bastante. Tenho me preocupado muito com uma questão que para mim já era valor e hoje é mais importante ainda, que é o meu momento do café da manhã. Então, é um momento em que todos nós nos reunimos aqui em casa para que a gente tenha um bom café da manhã. Isso é uma preparação para o dia, né? Então, alguns elementos, as pessoas, quando a gente fala de fazer gestão da emoção, é você saber controlar parte da sua rotina e criar ou trazer novos hábitos são benéficos para você, né? Que vão te ajudar nesse processo. Né? Outra coisa que você trouxe aí a questão da proximidade, assim, o que eu tenho percebido é assim, a nossa profissão, né, de educação corporativa, de consultor de educação corporativa, é uma profissão muito solitária.
né? A menos que você esteja ministrando um jogo, aí você tem uma equipe com você em sala, e aí tudo bem, você está acompanhado, mas quando são questões um pouco mais relacionadas a conteúdo, e quando você está trabalhando um pouco mais diretamente com questões específicas da empresa, é uma profissão muito solitária. E aí o que eu tenho percebido, e sempre foi assim, e o que eu tenho percebido com esse momento atual é assim, uma aproximação muito genuína, muito sincera entre os meus parceiros de consultoria, das diversas consultorias. Então, muitas reuniões virtuais de grupo, de pessoas se ajudando mutuamente, oferecendo alternativas. Então, olha, eu conheço essa ferramenta, eu conheço essa outra, vamos trocar possibilidades, o que mais a gente pode fazer de diferente? E isso é uma característica nova de uma função que sempre foi bastante solitária, era meio cada um por si. Então, está juntando, está agregando isso é uma nova realidade que eu também acredito que não vai voltar ao patamar anterior. Não, eu acho que isso é realmente uma transformação de realidade. A gente vai experimentar bastante disso, né? Tenho visto campanhas, um amigo meu, inclusive, fez uma campanha, agora ele divulgou hoje que ele superou a meta, ele tinha uma meta de reunir 50 mini cestas básicas, que custam em torno de 40, 50 reais. E ele lançou isso na segunda-feira, em menos de uma semana ele já conseguiu reunir mais do que a meta, e agora eles já colocaram um novo propósito, uma nova meta dentro do propósito, que é, né, de ajudar as pessoas para arrumar, né, juntar 100 cestas básicas aqui para as pessoas. E eu acho que esse elemento da solidariedade, como alguém colocou aqui, eu não consegui acompanhar, e a Cris colocou esse aspecto da gente rever propósitos, né? É a gente encontrar realmente esse movimento de propósito, que isso nos ajuda a esticar um pouco mais a nossa vontade por conseguir. A Raquel que colocou aqui. Raquel, obrigado. A Raquel colocou uma coisa aqui, né? Como é que a gente consegue mudar essa condição aqui? De que maneira a gente estica essa característica aqui para a gente estar mais próximo do nosso propósito, né? De rever o seu momento de vida aqui. E a outra de que mesmo o propósito, essa reorganização de propósito, assim, é o que a gente estava falando, além de pensar no seu propósito individual, pensar também num propósito um pouco mais coletivo. Esse da troca, que a Cris colocou aqui, de colaboração, esse da ajuda mútua. Eu tenho Passarinho, um cara que troca bastante, ajuda bastante. A gente está junto com a Cris, com o Gustavo, com uma série os consultores da Rise, de maneira geral, a gente tem feito isso. E eu tenho sentido isso. E aí eu fico pensando, termina uma reunião nossa, eu fico pensando, por que a gente não fazia isso antes? Precisa vir um vírus, precisa vir uma situação catastrófica para a gente poder se juntar e trabalhar junto. É diferente, é muito louco. E aí eu acho que tem uma coisa que, quando a gente fala dessa transformação da realidade, a gente perceber que esses hábitos eles devem continuar existindo. Eu, por exemplo, eu percebo assim, que hoje eu estou muito mais em contato com as pessoas, tendo esse distanciamento social aqui, né? Mas eu estou muito mais em contato com as pessoas do que antes. Às vezes eu passava uma semana viajando, por exemplo, eu só tinha contato com o cliente, com os participantes, mas com todo o outro restante da nossa rede eu não tinha contato. E agora é uma coisa que a gente está percebendo, que todos os dias você tem 2, 3, 4, 5 reuniões aí, e você está em contato com um número grande de pessoas. Eu continuo dando aula, dou aula no Senac como professor convidado, e uma das coisas que eu tenho percebido é que assim, as aulas estão entrando num momento diferente, a estrutura está num momento diferente. E eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer aqui, Alan, é aproveitar, né, que a gente está tendo bastante interação aqui do pessoal aqui no chat, que eu estou vendo os comentários aqui, de responder algumas perguntas que vocês talvez tenham aí, que vocês queiram colocar para a gente. E eu queria dividir também, continuar dividindo um pouquinho do que a gente tem feito, né, aqui na Rise.
essencialmente, a gente sempre trabalhou com eventos presenciais. Essa era uma característica nossa, né? Então, os programas de desenvolvimento de liderança, os programas de workshop, os programas de jogos que a gente tinha, tal, tudo isso era essencialmente presencial. E a gente percebeu que este momento aqui estava nos exigindo uma nova habilidade. Então, acho que uma das coisas que a gente percebeu para contribuir, para estar sempre em troca com as pessoas, para que elas possam continuar vivendo em um aspecto que a gente tem uma crença bastante forte, que as pessoas querem crescer e se desenvolver, é fazer esse tipo de reuniões que eu tenho visto que tem pipocado demais no Instagram, no Facebook, e está sendo excelente esse momento aqui, porque muita coisa está sendo trocada, muita informação está circulando, muito conhecimento está sendo expandido, né? E é dessa forma que eu tenho percebido que as coisas estão andando. E a gente encontrou aqui na facilitação online uma forma de você continuar tendo contato com as pessoas, continuar dividindo conhecimento através de uma estratégia que utiliza uma série de ferramentas, né? Pois é, e aí, assim, eu acho que a gente está num momento muito propício para isso. Muito propício para isso, porque a gente vinha de uma estrutura de EAD, de aulas assíncronas, de conteúdo fechado, de vídeo aula, que ficavam lá disponíveis numa plataforma e que num momento anterior do mercado acreditou-se que seria um novo modelo, que toda a questão de treinamento iria migrar para essas plataformas de conteúdo LMS. de EAD, exatamente, de que tudo ia virar videoaula, mas o que faltou nesse componente é o componente da troca e da interação, né? Eu mesmo fui tentar fazer uma outra graduação à distância, e o que eu percebi no material contido nas aulas da faculdade era assim, eram videoaulas de professores lendo PowerPoint, assim, literalmente karaokê de PowerPoint, o cara lá com uma dinâmica jornalística, lendo aquele conteúdo, raramente fazendo algum comentário, e isso não prendia a minha atenção, isso não despertava o meu interesse, isso não trazia a minha curiosidade, não me despertava ação. Agora, o que a gente está propondo com esse momento novo é assim, tá bom, não é que isso não tenha o seu valor, tem o seu valor, live tem o seu valor, tudo tem o seu valor, mas como a gente não perder esse contato humano instantâneo e imediato, e é isso que a gente está propondo e buscando nas facilitações online. É o que eu penso, né? E eu acho que esse é um momento também para as pessoas mudarem o mindset de como que eu aprendo, né? Porque nós fomos educados num modelo onde a gente aprendia em um processo realmente de aprendiz, né? Então eu sento na sala, eu era aluno, alguém vai lá, me dá um conteúdo e me ensina algo, né? E hoje a gente percebe que a gente tem uma inversão, é o momento do aprendedor, né? Do cara que tem um aprendizado ativo, ele vai atrás, né? Ele corre atrás. Que nem a Estela colocou uma coisa aqui, né? Eu tô passando por esse momento também, ela fazia treinamentos com dança e tal, e aí ela tinha, né, a dança como ferramenta principal, mas ela não conseguiu se adaptar ainda. E uma das coisas, Estela, que eu tenho percebido é que, assim, à medida em que a gente se acostuma com esse ambiente de casa e que você coloca isso para as pessoas como um momento de aprendizado, o que precisa, na verdade, ser vendido aqui, o que precisa ser posto para as pessoas é que elas estão em um processo de aprendizado. E se esse processo de aprendizado pressupõe você fazer uma dança sem ter alguém do seu lado, mas tendo pessoas na tela na sua frente, é um novo jeito de dançar. É um novo jeito de fazer isso. Eu acho que esse é o aspecto importante para a gente ter de percepção, né?
Eu sinto bastante isso na pele com a questão do Aikido, né? Eu tenho a arte marcial como ferramenta de analogia também, né? E ela era a minha ferramenta, uma das minhas ferramentas, dos meus diferenciais. Mas também fica prejudicada a experiência à distância, porque são inteligências separadas. A inteligência do corpo é a inteligência do corpo. A inteligência do corpo só vai ser aprendida com o corpo. Então tem coisas que realmente tem uma dificuldade extra. Mas eu acho que uma coisa não vai suplantar a outra, não vai suprimir a outra e não vai extinguir a outra. Eu acho que assim que esse momento de crise de saúde pública, de saúde mundial passar, a gente vai voltar a ter workshops com dança, workshops com arte marcial, como eram antes. O que talvez a gente talvez tenha que se adaptar, talvez assim, não vai ser mais um workshop para 300 pessoas, mas para 30 vai continuar existindo e nada vai substituir esse contato. Né? Tinha uma coisa uma fala muito importante que o meu professor, meu mestre de artes marciais falava assim, eu perguntava muito para ele assim, mas mestre, que livro que eu posso ler que vai me ajudar a ensinar, que vai me ensinar, que livros tem de Aikido? Ele falava, Aikido você não aprende aqui, ele mostrava o umbigo, ele falava, você aprende aqui, no umbigo, você aprende com o corpo. Né? Por melhor que seja o livro de natação, por melhor que seja a videoaula, você só vai aprender a nadar mergulhando na piscina. Então, tá tudo bem. A dança vai ter o seu espaço salvaguardado. A arte marcial vai ter seu espaço salvaguardado. E daqui a pouco a gente vai estar em atividade de novo. Assim espero. Não, eu acho que tem esse aspecto, sim. Quando se trata de emoção, né, a Regina colocou aqui, até fixei aqui, a Regina colocou, né, a emoção pode atrapalhar o aprendizado? Na minha opinião, sim, porque se você não consegue ter uma boa gestão emocional, se você está com a cabeça muito ocupada com diversas outras coisas, você não tem uma habilidade para se desligar daquilo e se conectar com a educação, eu acredito que pode sim atrapalhar o aprendizado. Por isso é tão importante você conseguir criar um guia particular para você alcançar esse seu equilíbrio, né? E talvez colocar isso como uma coisa assim, o que eu preciso, o que eu quero agora, o que eu estou buscando nesse momento aqui. O Alan tá ali, posso dar vontade de falar. Eu queria dar um contraponto, uma opinião assim, completamente diferente. Não excludente, né? Uhum. Acho que a emoção é um componente de fixação muito forte. Então, aquilo que é aprendido num momento emocional, num pico emocional, nunca mais esquece também. Isso é um outro... Aquilo que a gente aprendeu no momento de crise emocional, a gente fixa para sempre. Então, a emoção acaba sendo uma ferramenta de fixação de aprendizagem. Sensacional. Acho que esse é, né? Sensacional. E eu tenho percebido que esse é o grande aspecto, isso é o que mais impacta as pessoas aqui. Então, eu diria assim, ó, que se a gente fosse construir uma linha de raciocínio aqui para as pessoas, para entender um pouquinho mais sobre essa nossa conversa, que claro que ela não termina aqui, tem muito mais coisa que a gente poderia dividir com todo mundo aqui, mas eu diria que a etapa número 1 é você entender as suas emoções, entender como é que isso funciona, para você não ficar girando em loop em algo que está te atrapalhando. Ou girar em loop em algo que está sendo positivo para você, né? Para que você consiga usar isso estrategicamente para você alcançar melhores resultados. Entender que a gente está num momento de transformação, e esse momento de transformação pressupõe medos, pressupõe ansiedade, pressupõe uma série de coisas que você não está acostumado a lidar. Isso é um momento de crise. Isso pode gerar uma condição de transformação de realidade, onde a gente tenha outras coisas que surgem aí e outras coisas vão voltar à condição normal, à condição anterior que a gente tinha, né? Eu acho que o principal elemento aqui, Alan, você inclusive falou outro dia numa conversa nossa aqui que no momento de crise, o mais importante é ter uma palavra que ajuda, né, a reverter a crise, né? O problema maior da crise,
O problema maior da crise é só o S. É só o Se a S. gente elimina o S, Fica CRI, o né? que sobra é CRI. E eu acho que é isso. A gente precisa estimular a nossa criatividade, um jeito diferente de fazer as coisas. Olhar as coisas, gente, com estranheza. Né? Uma das coisas que eu tenho percebido é assim, quando a gente olha as coisas com estranheza, a gente não diz se aquilo é bom ou se é ruim, a gente só diz que aquilo é diferente. E ao olhar com estranheza, você se abre para experimentar aquilo. Né? É tão bom a sensação quando você vai viajar e você desembarca num lugar que você não conhece, que você vai ver coisas novas ali. Aproveita esse momento para aprender coisas novas, para se estimular a coisas novas. Ouvi uma amiga minha, essa semana estava participando de uma live à noite aqui, ela falando, né? Eu passei 60 anos da minha vida sempre tendo alguém cozinhando para mim. E eu agora, nesses últimos tempos, por não ter alguém trabalhando comigo, em função desse isolamento aqui, eu tive que aprender a fazer arroz e feijão que eu nunca tinha feito na minha vida. E ela falou, eu adoro arroz e feijão. E ela falou, e foi bom. É uma coisa que a gente tem que se desafiar, é um momento diferente da nossa vida. Né? Assim é com a educação, assim é com qualquer outra situação da vida. Eu acho que esse momento aqui está nos dando a oportunidade também da gente aprender coisas novas por outras vias, sabe? A gente sempre buscou no Google, sempre puxou no YouTube aprendizado. Mas eu acho que é um momento da gente buscar um entendimento diferente. De não ser aquela coisa do me ensine para ser como é que eu aprendo sobre, né? Isso, como é que eu isso. busco conhecimento sobre. E aí é que eu acho que entra a coisa de você revirar esse processo para não ser mais algo dirigido e sim autodirigido, né? E isso muda uma realidade, uma mentalidade, uma cultura dentro do nosso mercado. Porque tem muito assim, mas os participantes não vão se engajar. É um momento de maturidade individual, é uma necessidade íntima de todo mundo. É claro que a possibilidade de fazer um show presencial é muito maior. Né? Então, presencialmente, a gente pode garantir o show, mas de maneira online, né? Mesmo com essa interação, mesmo à distância, a necessidade é outra. Sim. O grau de maturidade é outra. Né? Acho que uma outra coisa daquilo que você estava falando de organizar os passos para o que pode ajudar, e a gente está falando bastante disso, é assim, buscar uma rede de apoio genuína. Porque o que não falta é grupo de WhatsApp. E o que não falta é grupo de WhatsApp pululando fake news. Sim. Então, assim, o que eu tenho visto é muita gente saindo de vários grupos de WhatsApp. É bom, é saudável, né? Assim, porque tem grupo de WhatsApp que só fica rodando fake news e espalhando o terror. Então, assim, onde está a tua rede genuína de apoio mútuo, aquela que te cobra, mesmo às vezes exageradamente, várias reuniões por dia? Tudo bem, várias reuniões por dia é melhor que nenhuma, é melhor Sim. que o ócio. Então, não só aquilo que eu preciso, não só onde eu tenho a Tereza, quem que pode me ensinar alguma coisa, mas o que você pode ensinar para alguém? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sim, e eu acho que esse é o caminho. Então, aprender com as emoções, aprender com esse momento diferente, criar novas relações, né? Estreitar laços, trabalhar essa coisa da proximidade aí, e não esquecer de que esse momento aqui é um momento particular para que você possa aprender, buscar novos conteúdos, inverter o processo de me ensina algo para ensinar algo, né? Então eu aprendi uma coisa aqui, já divido ali e tal. Eu acho que essa é a condição, esse é o momento para a gente poder fazer uma gestão emocional nessa característica da crise, que a gente entender que isso é passageiro em termos de universo de transformação, mas gera um volume gigantesco de oportunidades. E depende para onde a gente quer olhar. Se a gente quer olhar para o lado da crise, o lado ruim, o lado difícil, ou se a gente quer olhar para o lado do aprendizado, do desenvolvimento e tal. Né? Eu não quero ser demagogo aqui, dizer que as pessoas não estão sentindo, que elas não estão sofrendo. Existe isso, mas está na nossa mão o quanto a gente fica girando nesse processo. Porque é parte do nosso trabalho sair dessa espiral descendente e ir para uma espiral ascendente, né? Com buscar certeza. aquilo que é bom.
Buscar aquilo Com que certeza. tem de oportunidades. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui, da nossa live. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta que a gente possa discutir aqui e contribuir com o nosso ponto de vista. Não é dar a resposta, mas sim contribuir com o nosso ponto de vista. Mas, de antemão, já quero agradecer a todos que participaram aqui. Muito obrigado pelas contribuições. Foi muito bom rever pessoas aqui. A Laila, lá, que é uma amiga nossa lá do Rio. A Dilma, que está aqui também junto com a gente. O Alexei, que está aqui. E aí tem mais um monte de gente aqui que eu falaria. Maciel está aqui. A Raquel também, que participou bastante. O Paulo também fez alguns comentários aqui. Obrigado. A Vitória também ajudou bastante a gente aqui. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês. Vou deixar um tempinho ainda para o Alan aí. E se tiver mais alguma outra pergunta, a gente está absolutamente disponível para vocês aqui no Instagram da Rise. Olha só que legal, a Raquel foi minha aluna no curso de turismo. Pela foto é tão pequena que não dá para a gente reconhecer quem está aqui. Muito bom te rever, viu, Raquel? Então, queria já de antemão agradecer pela participação de todos aí. Obrigado pela contribuição. Alan, deixo nas suas mãos aí, você também, para algum comentário final e os seus agradecimentos. Meu comentário final também é de agradecimento. Agradecimento porque quando eu trouxe para vocês a possibilidade da gente mudar essa possibilidade de abordagem online, eu fui abraçado, né? E aí vocês falam, não, beleza, vamos fazer aqui e tal. Eu lembro que eu fiz o curso de facilitação online final do ano passado ainda, né? E aí eu convidei alguns colegas, né, consultores, convidei o Passarinho, falei, vamos lá, Passarinho, vamos fazer. O Passarinho falou, não, depois eu vou. Hoje ele ri disso, falei, deveria ter feito com você aquela turma, porque parece que a gente não percebe, mas tem uma mão invisível conduzindo a gente para preparar a gente para alguns momentos. Então, naquele momento, eu não tinha noção da importância daquele curso que eu estava fazendo, né? Quando eu conheci as estruturas libertadoras, que aí foi ele que conheceu primeiro, me deu toque, falou, tem as estruturas libertadoras e não sei o quê. A gente vai trocando conhecimento, então essa rede é uma rede que me nutre muito, me enche de energia, me enche de gratidão. E aí, assim, eu estou muito feliz por poder contribuir com pelo menos um pouquinho, devolver um pouquinho esse conhecimento que eu estou buscando aí, que eu estou procurando, porque conhecimento é aquela coisa, né, Vitor, que a gente sabe que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Sim. Então, é um remédio fantástico para qualquer crise. Compartilhe seu conhecimento, que é algo, quanto mais você dá, mais você tem. Assim como o conhecimento é o amor, mesma coisa. Quanto mais a gente ama, mais a gente tem amor para dar. Muito obrigado, gente. Obrigado aí pela tarde, Alan. Lindas palavras aí no final. Gente, continuamos conectados através do Instagram da Rise, né? Esse Instagram que nós estamos aqui. Eu deixo também o meu Instagram, _Vitor_Rodrigues. Se vocês quiserem seguir também, fiquem à vontade. E a gente segue trocando ideias e compartilhando mais conhecimento com vocês aí. Obrigado, uma boa tarde e a gente se vê em breve. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.